Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 5 de outubro. Estamos juntos em mais um programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre o câncer de pâncreas. É quinta, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um macarrão ao molho de mostarda. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as oportunidades de emprego, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente, responder a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Fica conosco que o assunto do dia só está começando. E olha só, pelo fato de ser de difícil detecção, o câncer de pâncreas ele apresenta alta taxa de mortalidade, por conta do diagnóstico tardio e também do seu comportamento agressivo. Aqui no Brasil, ele é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 4% do total de mortes por essa doença. Ele é raro ali antes dos 30 anos e torna-se mais comum a partir dos 60. A incidência é maior, e mais significativa em homens. E para nos ajudar a compreender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Rafael Caires, ele que é oncologista clínico. Também vai nos ajudar com dicas e orientações o Dr. Gustavo Godoy, ele também é oncologista clínico. Daqui a pouquinho vamos dar início aqui ao nosso bate-papo sobre o tema de hoje, mas a partir de agora vamos conhecer uma história, a história de seu Evanildo. Ele recebeu o diagnóstico de um tumor maligno, fez o tratamento e a gente vai saber a partir de agora como é que foi feito esse tratamento. Confira! Esta cicatriz dividiu a história de Evanildo. Ele tinha 37 anos quando foi diagnosticado com um tumor maligno no duodeno, comprometendo parte do pâncreas. Evanildo bebeu e fumou até descobrir o câncer. Ele tinha uma vida normal, mas tudo mudou do dia para a noite. Saí para trabalhar às 6 horas da manhã, voltei de meio-dia para almoçar, voltei de 2 para trabalhar. 5h30 da tarde eu senti um calafrio, um vento frio, um mal-estar. 9 horas da noite, quando eu cheguei em casa, minha esposa olhou para mim e perguntou o que era que eu tinha. Eu disse que não tinha nada, estava sentindo nada. Por quê? Ela disse, porque teus olhos estão amarelos, todos os dois. E eu fui para o hospital, mas só que eu fui no outro dia, porque eu não estava sentindo nada. Ela me insistiu tanto e terminou eu indo realmente no hospital. Chegou lá, o médico olhou e disse, realmente você está com hepatite, você vai passar aqui sábado e domingo, e eu vou descobrir qual o tipo de hepatite, passo uma medicação, e te liberam na segunda-feira. A hepatite foi descartada. Evanildo passou por vários exames até descobrir o tumor. Para ele, nada fazia sentido, porque estava se sentindo muito bem sem nenhuma dor. Ele até pensou em não realizar os procedimentos, mas a família insistiu. Dias depois, a notícia. A chance que ele tinha de sobreviver à cirurgia que precisava fazer era 50%. Foram 15 horas de cirurgia para retirar o tumor e parte do pâncreas, 14 dias na UTI e meses internado. Emocionado, Evanildo conta que neste momento descobriu a fé, que foi o que sustentou a família. O processo foi muito longo, doloroso e me emociono também porque eu comecei a conhecer Deus. E Deus transformou minha vida de um modo geral. E muita gente tinha dias que eu olhava assim e dizia, meu Deus, eu vou embora hoje. O meu médico, quando chegou na UTI para me ver, ele olhou para mim, eu estava com 157 quilos, fiquei muito inchado, enchi assim, e ele olhou para mim e disse, esse homem vai morrer. Nós vamos ter que fazer nele agora uma tomografia. O outro médico disse, doutor, esse homem não vai aguentar, mas tem que fazer, vamos ter que fazer. E me levou para fazer a tomografia e quando chegou na hora da tomografia, eu tive uma parada cardiorrespiratória e me entubaram. A recuperação foi longa e muito delicada. 3 anos depois da cirurgia, ele ainda toma medicamentos e visita os médicos periodicamente, mas se sente um sobrevivente. Afirma que teve uma nova chance. Eu tomo uma medicação, 2 medicamentos,
né? E é o Creon, que é o Panqueatina, eu tomo ele pro resto da vida, né? E faço revisão de 3 em 3 meses das taxas de CA, né? Eu tenho um acompanhamento com o clínico geral e tenho um acompanhamento com um oncologista. Foi muito doloroso porque isso envolveu toda a minha família e muita oração, né? Na igreja, e minha esposa que está ali, meu filhinho. E Deus me deu essa oportunidade e eu agradeço a Deus por isso. Pois bem, que história forte, né? Emocionante. O Evanildo, ele fez o tratamento, descobriu aí o diagnóstico. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esse tratamento que ele fez uma cirurgia, ainda precisa voltar periodicamente, né, ao médico para ver como é que está a situação da saúde. Daqui a pouquinho vamos compreender o passo a passo desse procedimento, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa, você já pode participar com a gente, já pode interagir e a partir de agora vamos lançar a nossa enquete. Vamos saber, a partir de agora, a pergunta de hoje. Olha só, muita atenção que você vai ligar para responder aqui a nossa pergunta da enquete. Olha só, liga para a gente e responde se você sabe identificar os sintomas do câncer de pâncreas. Sabe ou não sabe? Fazemos questão de saber a sua opinião. Liga para a gente no 3424-1977. É a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para você ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje, também mandar a sua dúvida sobre o tema. Liga, também interage com a gente através da internet. O nosso espaço é no Facebook, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage lá na internet. Muito simples, você acessa, deixa a sua dúvida, seu depoimento, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Sua interação também pode ser através do WhatsApp. O nosso número 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E a gente vai falar agora sobre os sintomas, porque os sintomas do câncer de pâncreas, eles dependem da região onde está localizado o tumor. Os mais perceptíveis são perda de apetite e perda de peso também, fraqueza, diarreia e tontura. O tumor que atinge ali a cabeça do pâncreas provoca icterícia. O que é isso? É uma doença que deixa ali a pele e os olhos amarelados. Quando esse tumor ele avança, um alerta comum é uma dor ali na região das costas. No início, ali de baixa intensidade, podendo ficar aí um pouco mais forte. Outro sintoma é o aumento ali do nível de glicose, que é açúcar no sangue, causado ali pela deficiência na produção da insulina. A partir de agora, vamos dar aqui boas-vindas aos nossos convidados, vamos entender diagnóstico, tratamento do câncer de pâncreas. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Dr. Rafael Caires, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado pela oportunidade, para mim também é um prazer poder esclarecer algumas dúvidas aí da população de uma doença tão grave. Também queria dar boas-vindas aqui ao Dr. Gustavo Godoy. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. É sempre importante a gente estar discutindo isso com a população. Uhum. A gente ouviu falar dos sintomas, falou que é muito importante também o diagnóstico quanto antes que esse diagnóstico aconteça. Falou também que é o câncer de pâncreas. Mas vamos entender que órgão é esse, qual a função do pâncreas, onde é que ele fica localizado, por que é um órgão tão importante? Quem poderia começar respondendo para a gente? A função do pâncreas, o que é o pâncreas? Então, o pâncreas é uma glândula, né, que faz parte do sistema digestivo. Se localiza no abdômen, né, na região mais posterior do abdômen. E ele tem tanto a função de liberar enzimas para a digestão dos alimentos, né, quanto a função de produzir hormônios, por exemplo, a insulina, que regula aí os níveis de glicose, né? Uhum. Então, o pâncreas tem uma função dupla, tanto a função de hormonal como a função também digestiva. Esse tipo de tumor que ataca, né, o pâncreas, é um tumor comum ou é um tumor mais raro? O tipo histológico, se a gente for falar de tipos de câncer de pâncreas, o tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma. Uhum. Mas outras histologias também podem acometê-lo. Então, quando a gente fala a expressão câncer de pâncreas, é o adenocarcinoma, que a gente, no adenocarcinoma que a gente está pensando. Uhum. E
como você mesmo comentou, dependendo da localização, o sintoma vai mudar. Daí a importância da gente discutir essa gama de possibilidades de sintoma para alertar a população. Esse sintoma varia também com o estágio, né, da doença. Exato. No início do câncer, ele pode ser assintomático e aí mora um perigo muito grande. E após isso é que começa a acentuar todos esses sintomas que a gente falou a partir de agora. Mais ou menos assim, doutor? No início do câncer, ele pode ser assintomático. Isso esse é uma das causas que torna o câncer de pâncreas uma doença meio traiçoeira, porque nas suas fases mais iniciais, muitas vezes o paciente não sente nenhum sintoma, né? E quando ele vem a sentir alguma queixa, o tumor já pode estar num estágio mais avançado que vai limitar um pouco aí as suas opções de tratamento. Geralmente, como você bem comentou, né, o sintoma do tumor do pâncreas vai depender da localização no corpo, né? O lugar mais comum onde surgem tumores no pâncreas é na cabeça do pâncreas, e por isso que causa icterícia, porque próximo à cabeça do pâncreas passa um ducto onde tem as vias biliares, né? E a bilis, então o tumor obstrui esse ducto, né, e começa a ter o acúmulo de bilirrubina no sangue e na pele. E por isso que o paciente fica ictérico, né? Dor porque tem a parte de inervação que passa ali próximo, então dor no abdômen, irradiada para as costas, dificuldade para se alimentar, indigestão, empachamento, são os sintomas mais comuns que a gente costuma ver. Quando causa icterícia, pode se confundir com a hepatite, por exemplo, e se não tiver uma ajuda, né, uma assistência médica bem especializada, pode passar como se fosse uma hepatite e se agravar ainda mais o estado desse paciente, doutor? De uma certa forma, os sintomas são semelhantes, mas no caso do câncer de pâncreas, isso vai acontecendo de forma mais gradual. O paciente que é acometido por uma hepatite, ele fica agudamente doente, ele acorda doente, como o relato do paciente. O paciente, num dia, ele adoece. Já o câncer de pâncreas, ele é mais insidioso, então começa a ter essa questão da perda de peso, um pouco de dor, a alteração do apetite, e aí aparece a icterícia, diferente da hepatite, em que o fígado está inflamado e ele meio que para de funcionar e de metabolizar a bilirrubina. Ao se acumular, tem os sintomas de icterícia, que vão alterar também a coloração da urina e das fezes, porque essa substância que é eliminada para o intestino, ela também dá a coloração das fezes. Então, ao ter a obstrução, no caso do câncer de pâncreas, essa substância não vai aparecer nas fezes, as fezes vão ficar brancas e ela se acumula no sangue, é eliminada pela urina e forma a urina com cor de Coca-Cola. A gente falou também no começo do programa, trazendo informações, que aqui no Brasil o câncer de pâncreas ele é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer. Não é muito comum, né, diante dessa estatística, 2%, mas a gente vê que o percentual de mortalidade aumenta um pouco, chega a 4%. É verdade. Se a gente for ver incidência, né, tanto em homens quanto mulheres, acho que o câncer de pâncreas não aparece entre os 10 primeiros cânceres mais comuns em relação ao número de acometimento de pacientes. Por exemplo, em mulheres o câncer mais comum é câncer de mama, câncer de cólon, enquanto que nos homens o câncer de próstata, câncer de pulmão, né, e cabeça aí a lista. Mas apesar de não ser um câncer, que o câncer mais incidente, tem uma incidência menor, em torno de 2%, é um câncer muito letal, muito agressivo. Então, quando você vai olhar a mortalidade desse câncer, ele pode até passar, às vezes, um câncer que tem mais comum, né? Então, apesar de ter poucos casos, os casos são graves. A gente também explicou que ele é mais comum, né? A incidência é maior nos homens. Tem uma explicação para isso? Talvez os homens se exponham mais a fatores de risco, né? Levem uma vida um pouco menos com cuidado, façam uso mais de bebida alcoólica e cigarro do que as mulheres, mas não existe um único fator para justificar isso, não só o sexo, né? Então, provavelmente são os fatores de risco, os homens se expõem mais aos fatores de risco do que as mulheres. O fator genético é muito predominante nesse tipo de câncer? É muito significativo? Se eu tenho algum caso de câncer de pâncreas na minha família, eu tenho que ficar mais atento e buscar o quanto antes uma ajuda médica?
Olha, a maioria dos cânceres de pâncreas não são cânceres hereditários, né? A gente sabe que tem algumas síndromes genéticas que realmente podem predispor ao surgimento de câncer de pâncreas, né? Geralmente, quando você pega pacientes jovens que desenvolvem câncer de pâncreas, você tem que ficar mais atento aí a uma possível síndrome genética de câncer hereditário, e é importante que esse paciente seja avaliado por um oncogeneticista, que faça um aconselhamento genético, procure ver se tem casos realmente de câncer de pâncreas ou até outros tipos de câncer que se enquadram em uma determinada síndrome. Mas, se a gente for olhar na população geral, né, a grande maioria dos cânceres de pâncreas são cânceres esporádicos mesmo, que vêm de uma associação aí, tanto de fatores ambientais como fatores genéticos, mas não necessariamente hereditários. A gente falou que ele é raro antes dos 30 e torna-se mais comum a partir dos 60. Porque o metabolismo ele vai diminuindo, as defesas também do nosso corpo, essas defesas elas vão diminuindo com o passar do tempo? Seria essa a explicação também ou não? Sim, eu gostaria só de complementar a informação sobre a questão da hereditariedade para todos os cânceres, não só para câncer de pâncreas. Apenas 5%, 10% no máximo é que são tumores com uma característica hereditária. Então, 90% a 95% de todos os tumores, eles são esporádicos, aparecem pela exposição ambiental. E a sua pergunta foi? Em relação à incidência, né? Maior. A incidência. Acima dos 60 anos. É por conta do metabolismo, vai ficando mais fraco, a gente não vai. Nosso corpo vai perdendo a defesa. Isso. De uma forma geral, todo mundo vai produzir célula neoplásica na vida. Mas o nosso sistema imunológico consegue detectar essa célula diferente e removê-la do nosso organismo. Quando o número de células aumenta, por exemplo, um paciente que fuma está trazendo muito mais mutações do que quem não fuma. Ou numa situação em que o paciente tem uma redução da sua imunidade, da sua vigilância. Então, essa célula que é formada gera um tumor. Então, a população, ao envelhecer, tem, de uma certa forma, uma redução da vigilância e aí acontece de ser um fator de risco para o desenvolvimento de qualquer câncer, inclusive câncer de pâncreas. E a resposta a esse tratamento, né? Com o passar da idade, o nosso corpo, ele, quanto mais velho, vai responder com eficácia a esse tratamento? Porque não deve ser um tratamento simples. O tratamento do câncer é um pouco, às vezes, agressivo. Não sei se a gente poderia classificar assim. O tratamento ele vai depender do estágio que a doença se encontra, né? Então, o tratamento mais importante para o câncer de pâncreas é a cirurgia, né? Mas ela só é possível nos tumores mais iniciais. Então, provavelmente o paciente que a gente viu o relato, ele diagnosticou o câncer numa fase mais inicial e teve talvez a sorte desse tumor entupir logo a via biliar e dar um sintoma precoce, né? E aí ele teve a capacidade de fazer uma cirurgia relativamente grande, mas uma cirurgia já bem estabelecida e nos centros onde tem profissionais capacitados, é uma cirurgia com a taxa de sucesso bem elevada, né? E muitas vezes o paciente, mesmo sendo operado, ele precisa complementar o tratamento com a quimioterapia, que seria a medicação venosa, que tem a capacidade de matar as células neoplásicas que pudessem ter sobrado aí e evitar que essa doença volte e prolifere e metastatize. Nos casos mais avançados da doença, a cirurgia vai perdendo um pouco do papel, porque a doença provavelmente já pode estar em outros órgãos ou já ser inoperável o tumor, né? E aí vai fazer parte, assim, a pedra principal do tratamento vai ser mais a quimioterapia mesmo, né? Uma associação de medicamentos que a gente oferece periodicamente para o paciente com o objetivo de matar as células neoplásicas, controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida e fazer com que os pacientes, mesmo com a doença avançada, tenham uma sobrevida mais longa com a doença, né? Quanto mais idoso, ou com mais comorbidades, com mais outras doenças associadas, o paciente mais debilitado, ele tem menos chance de tolerar os efeitos colaterais do tratamento. Se pacientes mais jovens talvez aguentem tratamentos mais agressivos. Porém, isso é definido junto com o paciente e o médico na consulta, né, tentando adequar o melhor tratamento para o paciente. Só para complementar essa questão do tratamento cirúrgico, apenas 1 em 5 pacientes tem doença localizada e são candidatos à cirurgia. E mesmo operando, 1 em cada 5 dos que foram operados é que conseguem se curar.
Então, mostrando a questão da agressividade realmente da doença. Mesmo você operando, dando um diagnóstico precoce, existe uma alta chance da doença voltar. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre o câncer de pâncreas. Isso mesmo, e a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre este tema, e quem traz as informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando. Hoje a informação é do site do Dr. Drauzio Varela, que fala sobre o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas é bem raro em pessoas com até 30 anos de idade. Ele atinge homens e mulheres com idade acima de 50 anos, principalmente na faixa entre os 65 e 80 anos. De acordo com o Dr. Drauzio, na maioria dos casos não é possível identificar a causa da doença, mas sabe-se que um dos fatores de risco mais importante é o tabagismo. Outro complicador do diagnóstico do câncer de pâncreas é que ele demora a apresentar sintomas. Quando ele apresenta sinais, os mais comuns são dor abdominal, que pode variar de leve a intensa e se irradia para as costas, perda repentina de peso e apetite, cansaço e anemia. É importante dizer que não fumar e não consumir bebidas alcoólicas são medidas importantes para a prevenção do câncer de pâncreas. E para a gente falar mais sobre esse assunto, agora a gente vai lá no estúdio falar com o Valdson Balbino e os especialistas de hoje. Valdson, agora com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e por falar em internet. Muita gente, quando tem dúvidas, utiliza a internet como fonte de pesquisa. Encontramos muitas verdades, né? Verdades que são úteis no nosso dia a dia, mas também encontramos muitos mitos e esses mitos podem atrapalhar você a chegar a um diagnóstico de um câncer de pâncreas, por exemplo. Então, a partir de agora, a gente vai mostrar aqui no nosso telão algumas informações e com a ajuda dos convidados vamos compreender é mito ou é verdade. Vamos saber a verdade, né? Se for algum mito sobre o tipo de câncer que estamos falando hoje aqui no nosso programa, câncer de pâncreas. Ele afeta só idosos? Mito ou verdade? É mito. Né? A gente sabe, como foi bem dito já aqui algumas vezes, a incidência do câncer de pâncreas aumenta com a idade, né? Em torno, assim, chegando ao máximo em torno dos 80 anos. Mas pacientes jovens também podem ser acometidos por câncer de pâncreas, numa incidência menor. E quando esses pacientes são acometidos, talvez seja necessário um aconselhamento genético e uma avaliação mais aprofundada aí para ver se não tem alguma outra causa, né, uma causa hereditária, por exemplo. Ok, vamos até a próxima informação. A próxima tela diz o seguinte, que existem vacinas aqui no câncer como um todo, a gente fala agora, né? Existem vacinas específicas que previnem certos tipos de câncer antes dos 30 anos? É mito ou é verdade? É verdade, Valdson. Especialmente o HPV, envolvido com câncer de colo uterino e câncer de pênis. Então, a vacina deve ser realizada ainda nas crianças, né, pré-adolescente. Os meninos também devem ser vacinados. Lembrando também câncer de fígado, que tem relação com hepatite crônica. Então, a gente deve vacinar contra a hepatite B. Então, são algumas vacinas que podem prevenir outros cânceres diferentes do câncer de pâncreas. O bom é que boa parte, né, dessas vacinas a gente encontra no Sistema Único de Saúde. É verdade. Então tem que ficar observando, né, o calendário de vacina. Tem algumas campanhas específicas, né, no caso do HPV também, mas se você tem ali o cartão de vacina dos seus filhos, né, na adolescência já estão se vacinando agora, né, contra o HPV, para prevenção. É bom ficar sempre atento, você adulto também precisa estar com as vacinas em dia, né? É verdade. A gente falar isso. Procurar o posto de saúde para avaliar como é que está o cartão vacinal, né? E reforçando a importância realmente que essas vacinas têm a capacidade de prevenir uma doença que pode ser até incurável. Então, né, a gente hoje em dia vê muitas pacientes jovens na nossa população em Pernambuco, tem uma incidência muito alta de câncer de colo de útero, por exemplo, uma doença prevenível. E, infelizmente, a adesão à vacinação não foi tão alta até quanto a gente esperava que se fosse. Então, aí fica o alerta para a população. E aí não é falta de acesso, né? A gente vê que
Tem campanhas, tem divulgação? O que é que falta as pessoas entenderem que precisam se vacinar contra o HPV, por exemplo? É porque não era um hábito antigamente? É alguma novidade? Ou sempre existiu? A faixa etária mudou? Como é que a gente compreende esse comportamento dessa resistência à vacina? Eu acho que tem a questão da informação. As pessoas precisam procurar médico, mesmo sem estar doentes. Então, esse acompanhamento, ele é importante. Se alguma coisa diferente acontece, o médico tem a sensibilidade de perceber, investigar e se diagnosticar precocemente resolve. Então, esses programas como o de vocês, por exemplo, é importante para divulgar essas informações e alertar a população que é algo de direito, que eles precisam procurar saber. O primeiro local que eles devem procurar são os postos de saúde, e lá eles vão receber todas as informações. Então, tem muito dessa questão da divulgação e da conscientização da população também. Ok, vamos ver o que diz a próxima informação para a gente descobrir se é mito ou verdade que o hábito, né, de fumar e consumir álcool são os principais fatores de riscos para desenvolver o câncer de pâncreas. São os principais, a gente destaca aqui, né, principais. Mito ou verdade? É verdade. Principalmente o tabagismo, né, influencia assim, a incidência de inúmeros tipos de câncer, inclusive o câncer de pâncreas. Né? O etilismo também pode surgir como um fator de risco, até pelo fato de ele agredir o pâncreas cronicamente. Né? Então, os pacientes que têm hábito de ingerir bebida alcoólica em grande quantidade, cronicamente ele pode ter pancreatite. E a pancreatite não é câncer de pâncreas, mas uma pancreatite crônica, a inflamação crônica do pâncreas pode propiciar o surgimento de um câncer. Então, é assim. Próxima tela, temos aqui outra informação. Vamos descobrir, será que é mito ou verdade, que o sobrepeso e a obesidade podem causar o câncer? Mito ou verdade? É verdade, Valdson. De uma forma geral, hábitos de vida pouco saudáveis vão levar a essa situação. Então, o excesso de peso gera um processo inflamatório no organismo, e se você não faz uso de alimentos saudáveis também, que são preventivos, como frutas, verduras, você está aumentando o seu risco. Então, isso é verdade, a gente deve combater isso fortemente. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade que a pancreatite, né, é a mesma coisa que câncer de pâncreas? Não, não é a mesma coisa. A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, né? Ela pode ser causada por uma agressão externa, ou, por exemplo, álcool, ingestão aguda de álcool, um vírus. Pode também causar pancreatite e não é a mesma coisa. O câncer de pâncreas é uma alteração na célula pancreática que pode propiciar a formação de tumor, né? Tumores malignos que podem causar metástases. Não é a mesma coisa. Próximo ponto, vamos saber agora se é mito ou verdade. Quem tem diabetes possui maior predisposição ao câncer de pâncreas? Mito ou verdade? Isso é verdade, Valdson. Mas a gente precisa fazer uma ressalva que isso não se aplica só para câncer de pâncreas. Assim como o Dr. Rafael falou, a inflamação crônica do pâncreas predispõe ao desenvolvimento de câncer de pâncreas, mas o diabetes, quando ele não está controlado, ele causa uma deficiência também do sistema imunológico. Então, o diabetes é uma situação que aumenta o risco de todos os cânceres. Por isso que a gente também tem que estar atento, combatendo isso, orientando a população para fazer o acompanhamento, o tratamento correto. E esse acompanhamento médico também vai permitir com que os exames de rastreamento para diagnóstico precoce sejam realizados e quando algum problema for identificado, seja tratado prontamente para aumentar a probabilidade de cura. A gente vê, né, o avanço tecnológico, vê o avanço de vários tratamentos específicos para o câncer também. Existe algum equipamento, algum exame específico em que a pessoa ela pode diagnosticar se ela tem, né, alguma célula que pode se desenvolver e chegar a ter um câncer em determinado órgão, por exemplo? A gente vê muito avanço, né? A gente vê também algumas máquinas que chegam em hospitais, mas não temos a vivência ali nesse ambiente onde vocês trabalham. Então, não tem nenhum método assim, de rastreio para a população geral para câncer de pâncreas.
como a gente, por exemplo, tem estabelecido para câncer de mama, câncer de próstata, né? Muito porque nos estudos esses métodos de rastreio não mudaram a sobrevida dos pacientes. Então, o mais importante é você estar atento aos sintomas, obviamente, né? Agora, algumas populações que têm um risco maior da doença, se você já tiver uma possibilidade de ter uma síndrome genética hereditária relacionada ao câncer de pâncreas, provavelmente você precisa fazer exames mais periódicos de imagem, né? Ressonância magnética, ecoendoscopia. São métodos que a gente consegue avaliar a estrutura do pâncreas e diagnosticar precocemente algumas alterações, né? Se você pode ter cistos pancreáticos que não são necessariamente tumores malignos, mas que precisam ser acompanhados periodicamente para ver se eles estão crescendo, se está mudando o comportamento, para poder... Então, assim, os métodos de rastreio de exames de imagem estão cada vez melhores, mas, assim, não tem uma indicação de fazer rastreio para todo mundo da população está procurando câncer de pâncreas, não. Ok, vamos até um próximo ponto aqui para a gente descobrir se é mito ou verdade. O câncer antes dos 30 anos, né? Isso falando no câncer como um todo, no geral, a doença. Antes dos 30, é 100% hereditário? Mito ou verdade? É mito. A gente, ao longo do programa, foi conversando, explicando sobre a questão dos fatores de risco. Então, esses fatores de risco se acumulam e esse é o motivo de a gente encontrar uma incidência maior de câncer de pâncreas na população idosa. Então, os pacientes que têm câncer de pâncreas antes dos 30 anos de idade, provavelmente eles têm uma mutação genética, mas essa mutação pode ou não ter sido herdada, hereditária. Então, isso é mito, a gente pode ter câncer de pâncreas antes dos 30 hereditário, mas não hereditário também. Aquela pessoa adquiriu uma mutação genética, o que fez o câncer de pâncreas se desenvolver. Isso se repete em outros órgãos também, né? Também. Como tudo, antes podem ter fatores externos, fatores ambientais. Quando a gente fala fatores ambientais, seria, para quem está em casa compreender melhor, a gente leva em consideração o quê? Fatores ambientais que podem causar o câncer. Porque para o câncer se desenvolver, precisa ter uma alteração na célula, né? Uma mutação no DNA, alguma via de sinalização intracelular. E isso você pode adquirir ou por uma mutação que seu corpo mesmo não detectou, seu corpo não conseguiu identificar, a sua imunidade não conseguiu combater aquela célula. E os fatores ambientais são os fatores externos, que todo ser humano é exposto ao longo da vida. Radiação solar, alimentação, tabagismo, bebidas alcoólicas, sedentarismo, obesidade. Então são coisas que externamente vão agredindo o corpo, né? E o nosso corpo tem um sistema de reparo, onde as células são agredidas e essas células que estão defeituosas, o próprio organismo se intui de ir ali combater aquela célula e fazer com que a célula não se divida mais e aquela alteração ela é eliminada. Porém, com o passar do tempo, a quantidade de fatores externos vão se somando, né? E aí pode ser que alguma dessas células escape do sistema de defesa do próprio organismo e vai se desenvolver o câncer. Então, por isso que com o passar do tempo, a incidência de câncer tende a aumentar. E em pacientes mais jovens, a gente sempre fica atento a alguma alteração genética ou alguma alteração hereditária, que não é em todos, mas que surgiu um câncer num paciente que não é a faixa etária de desenvolver. Por isso que é importante um programa como esse de vocês. Então, a gente, como médico, precisa não só tratar doença, prescrever remédio, a gente precisa incentivar hábitos de vida saudáveis. Porque é através do fortalecimento do nosso sistema imunológico que as neoplasias serão contidas pelo nosso próprio corpo. Então, hábitos de vida saudáveis é exatamente não fumar, ter uma quantidade de álcool muito pequena, fazer uso de alimentos naturais, frutas e verduras, uma dieta reduzida em alimentos industrializados e atividade física. E a gente vem vivendo também uma vida muito corrida, muito estressante. A gente precisa ter momentos de pausa, momentos de lazer para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. A privação do sono pode também acelerar o diagnóstico de um câncer, por exemplo? Porque quando a gente fala em qualidade de vida, a gente sempre lembra, né? A alimentação saudável é importante, também a preocupação com a atividade física e o descanso. Tem que fazer parte? Com certeza. Não tem dúvida que o bem-estar do organismo, né,
Como o Gustavo falou, o hábito de vida da população hoje é a correria, o estresse do dia a dia, isso vai se somando, porque uma coisa vai puxando a outra. Você dorme mal, se alimenta mal, não faz atividade física e termina que esse ritmo de vida termina sendo carcinogênico, vamos dizer assim, né? E não é à toa que a gente tem visto a incidência de câncer aumentando aí na população nos últimos anos. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima informação. É mito ou verdade que a cirurgia é o principal tratamento do câncer de pâncreas? É o principal? Verdade. É É verdade. o primeiro método que se utiliza, é a cirurgia, para depois pode fazer a quimioterapia ou a radioterapia. A radioterapia não é muito utilizada mais não, né? Ou ainda é? Pode fazer parte do arsenal terapêutico para o câncer de pâncreas, né? Geralmente o câncer de pâncreas vai precisar de um tratamento multimodal. Você mesmo sendo operado, a maioria dos pacientes vão ser submetidos à quimioterapia complementar, mas a gente sabe que para curar o câncer de pâncreas, o tratamento é cirúrgico. Né? A quimioterapia ela entra como um complemento para aumentar a chance de cura e diminuir a chance de recidiva da doença. Mas assim, quando a doença já está muito avançada, infelizmente a cirurgia não é mais possível de ser realizada e aí o tratamento fica de controle da doença com quimioterapia, com radioterapia, e a cirurgia entra mais como uma cirurgia mais paliativa, vamos falar assim, para o controle de algum tipo de sintoma. A cirurgia é o principal tratamento para todos os cânceres. Tá? Alguns deles podem ser curados com outras modalidades. A radioterapia, por exemplo, alguns tumores da região de cabeça e pescoço podem ser curados sem a necessidade de cirurgia. Mas ela é a modalidade de tratamento mais importante para a maioria dos cânceres. Mas ela, infelizmente, só pode ser realizada com esse intuito curativo quando a gente consegue identificar a doença no estágio bem precoce. Vamos aqui à última tela, antes de ir para o intervalo, temos aqui um último tópico, mito ou verdade? A gente falou sobre isso já, né, doutor? Que não existe ali um exame preventivo para o câncer de pâncreas. Infelizmente não. Existem hábitos de vida saudáveis que vão provavelmente diminuir a sua chance de desenvolver a doença e os métodos de imagem podem diagnosticar precocemente a doença. Então, o mais importante é, ao mínimo sintoma, você procurar atendimento médico, né, e fazer os exames periódicos mesmo de rastreio e como o Gustavo falou, não deixar para procurar uma avaliação médica quando já tiver com algum sintoma mais crítico. Periodicamente você está sendo avaliado, sendo examinado por um médico. Ok. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente no 3424-1977, a nossa linha interativa, 99418-1206, é o nosso WhatsApp. Manda aí sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos falando sobre câncer de pâncreas, mas a gente vai falar agora sobre uma pesquisa recente divulgada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Essa pesquisa ela revelou que o câncer, como um todo, é a segunda maior causa de mortes de pessoas entre 15 e 29 anos aqui no nosso país, perdendo apenas ali para as causas externas, que são os óbitos que envolvem acidentes e também violência. Entre os anos de 2009 e 2013, estima-se que 17.500 jovens morreram no país, aqui no nosso Brasil, por conta da doença, por conta do câncer. Mas o que as pessoas tão jovens, né? Por que elas tão jovens desenvolveram esse câncer? Apenas pelo fator genético, o estilo de vida também influencia ou não no aparecimento da doença? Desde o bloco anterior, a gente começou a falar sobre essa questão da incidência no câncer, né? Antes dos 30 anos. Fatores externos, a gente compreendeu quais são esses fatores, entendeu também essa predisposição genética, se tem ali um caso na família, tem que se acender o alerta, tem que procurar ajuda. Tem outras orientações que a gente poderia repassar para essa parte da população que precisa um pouco mais de consciência? Hábitos saudáveis. Essa mudança tem que ser a partir de que momento? A partir de alguma outra doença que apareceu, a gente vai pensar agora em ser saudável para evitar o câncer? Seria mais ou menos assim, doutor?
A gente precisa orientar a população que até as crianças, elas também precisam adquirir esses hábitos saudáveis, né? A gente tem que estimular que elas comam frutas, que elas comam salada, comam verduras, tentar evitar essa questão de hambúrguer, batata frita e refrigerante, porque isso aumenta a incidência de obesidade nessas crianças. Então, isso começa desde a infância. E se você não está com esses hábitos, quanto mais cedo você fizer, melhor. Então, existe um equilíbrio entre as forças que levam ao desenvolvimento de câncer e as forças que diminuem essa probabilidade. Então, ao ter hábito de vida saudável, você está inclinando a balança para aumentar os fatores preventivos. Então, não existe uma medida só que vai dizer, não, você não terá câncer por este motivo. Na verdade, vai ser um conjunto de fatores que vão estimular o sistema imunológico e diminuir a agressão ao corpo. Então, esses fatores externos, como cigarro, alimentação inadequada, sedentarismo, vão fazer a balança pender para o lado do risco maior. Então, a gente precisa estimular hábitos saudáveis para toda a população, iniciando na infância. Temos aqui muitas participações e a gente já vai começar a repassar essas perguntas. Chegaram através do nosso WhatsApp, 99418-1206 e também através da nossa linha interativa. Tem dúvidas? Manda pra gente que a gente vai ler e responder ao vivo. Temos aqui uma pergunta, a pessoa pediu para não ser identificada. Ela mora em Olinda e quer saber se o câncer de próstata é um câncer muito agressivo. Olha, o câncer de próstata é o câncer mais comum que acomete os homens. Pode ser uma doença agressiva, mas tem uma grande parte do câncer de próstata que pode ser uma doença mais indolente. Então, entre os cânceres, a gente não classifica o câncer de próstata como o câncer mais agressivo, como uma forma geral. Obviamente, tem subtipos que podem se comportar de forma muito agressiva, mas vão ter subtipos de câncer de próstata que muitas vezes o paciente vai falecer de outra causa que não do câncer de próstata. Temos aqui a participação agora da Rafaela Silva. Ela quer saber se a mágoa e o estresse podem causar câncer? Infelizmente, sim. A gente não consegue quantificar, a gente não consegue medir isso. Mas como a gente vem comentando ao longo do programa, qualquer situação que diminua o sistema imunológico, a vigilância, vai aumentar o seu risco de desenvolvimento de câncer. Então, isso precisa ser abordado, isso precisa ser corrigido, revertido, porque, infelizmente, alterou o seu sistema imunológico, você vai ter um risco maior de desenvolvimento de câncer. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se o tratamento do câncer deixa a pessoa mais fraca? Olha, pode deixar. Infelizmente, a quimioterapia, a cirurgia tem os efeitos colaterais do tratamento, né? Por isso que muitas vezes o paciente precisa estar relativamente rígido, né? E ter uma performance que permita que ele se submeta a um tratamento e possa enfrentar os efeitos colaterais para ganhar o benefício também do tratamento. Né? A medicina vem evoluindo a passos cada vez maiores e o câncer de pâncreas vem também nesse cenário aí com uma melhoria no seu tratamento. Então, os tratamentos estão tendendo a cada vez eles serem menos agressivos, menos deletérios, né? E mais eficazes. Então, a gente tentar melhorar os resultados positivos e com menos efeitos colaterais possíveis. Obviamente, isso tem que ser avaliado com cada paciente, né? Para você poder oferecer o melhor tratamento para cada doente. Nessa questão do tratamento, né? A gente lembra, tem ali o cansaço, né? Faz parte desse processo do tratamento. Às vezes tem a queda do cabelo também e algumas pessoas respondem ao tratamento com muito enjoo, né? Tem muita gente que fica enjoada nesse processo todo. O que é que determina, né? O número de sessões que essa pessoa faz, ela pode ter esse cansaço um pouco maior, a queda de cabelo é inevitável e essa questão do enjoo também. Como é que a gente compreende? Bom, assim como o Dr. Rafael falou, né? A ciência vem evoluindo e até a compreensão desses mecanismos de ação, mecanismo de efeito colateral, a gente está avançando. Então, novos medicamentos estão sendo lançados, inclusive para o tratamento de enjoo. E isso varia conforme o medicamento, o local em que ela age no organismo. Tem medicamentos que causam mais enjoo do que outros, mas existem medicamentos com capacidade de controlar esse efeito colateral. A queda do cabelo vai variar conforme o medicamento, conforme o paciente,
Mas o que determina isso é que a quimioterapia tem como alvo o DNA. Então, a célula, para ter um DNA exposto, ela tem que estar em divisão celular. Então, os tecidos do corpo da gente que estão o tempo todo, constantemente em divisão, são os que sofrem esses efeitos colaterais. E a medula óssea, por exemplo, da gente que produz as células do nosso sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, elas também sofrem um efeito colateral da quimioterapia. Então, se você tem uma redução dos glóbulos vermelhos e você tem uma anemia, isso contribui com essa fraqueza. A quimioterapia por si só já causa fraqueza. Mas se você, além disso, tem uma anemia, isso também contribui para essa questão da fraqueza. Então, a gente controla os efeitos colaterais de acordo com o que vai surgindo e o paciente vai nos contando nas consultas. Só para reforçar, né, que a maioria desses efeitos são efeitos que a gente consegue manejar bem com o paciente. Então, tipo, o paciente tendo acesso ao médico, esclarecendo suas dúvidas, quebrando alguns mitos, a gente consegue manejar e a grande parte dos pacientes vão tolerando bem o tratamento, né? E à medida que a doença vai sendo controlada, você vai melhorando sua qualidade de vida, reduzindo os sintomas causados como dor e icterícia, né? E aí isso vai também fazendo com que você fique mais forte e até consiga tolerar melhor o tratamento. Então, é muito importante você não estigmatizar o tratamento e tirar as dúvidas com o seu médico, entendeu? Quando vocês falam para o paciente, né, dão o exame, né, o resultado dos exames gerais que vocês fazem, quando vocês falam que aquele paciente está curado, o câncer tem cura, o que é que vocês levam em consideração, né, para chegar a essa afirmação, você está curado desse câncer? Bom, de uma forma geral, todo paciente com diagnóstico de câncer, concluído o seu tratamento, ele precisa fazer um acompanhamento com o oncologista por no mínimo 5 anos. Então, o termo cura, ele surge quando o paciente está há 5 anos em acompanhamento e não tem evidência de que a doença tenha voltado. Infelizmente, existem alguns tumores, isso não é muito comum, mas câncer de mama, por exemplo, pode ter recidiva 10, 12, 15 anos após o diagnóstico inicial. Então, mesmo a pessoa tendo sido considerada curada 5 anos após, infelizmente pode acontecer a doença voltar, mas isso não é comum. Para a imensa maioria dos tumores, à medida que o tempo vai passando, a probabilidade desse tumor voltar vai diminuindo. Esse risco é maior nos 2 primeiros anos. Então, atingindo 5 anos, muito provavelmente essa doença não mais voltará e o paciente é considerado curado. Quando a doença volta, ela volta mais agressiva ou não? Depende, não necessariamente ela volta mais agressiva. O que acontece é que muitas vezes ela pode voltar já como uma metástase, né? Então, a gente tem aquelas recidivas locais, que o paciente pode ser submetido a uma nova cirurgia com intenção de cura ainda, mas se a doença já teve a capacidade de circular pelo sangue, pelos vasos linfáticos e ir para outros órgãos, aí ela volta como uma doença metastática. E aí, nesse cenário, o tratamento é com o intuito mais de controle da doença, né, e com quimioterapia. Mas não necessariamente ela vai ser mais agressiva, porque provavelmente ela volta num estadiamento diferente. Ok, tem mais uma pergunta aqui, a pessoa não quis se identificar, mas quer saber o seguinte: o paciente, ele deve saber que tem câncer? Isso é um assunto discutível, isso reúne a opinião da família. Tem famílias que acham que se o paciente souber do diagnóstico, o paciente vai abandonar o tratamento. Então, tenta-se evitar falar para o paciente achando que isso pode acontecer. Entretanto, quando o paciente tem uma doença incurável, ele pode escolher quais serão os próximos passos. Receber um tratamento menos agressivo, fazer alguns intervalos maiores, fazer alguma viagem, resolver um problema pessoal, para que ele consiga concluir um problema antigo ainda em vida. Então, isso é bem difícil. A gente tem que ouvir do paciente também qual é a demanda, qual é a curiosidade, qual é o tamanho da informação que ele quer saber. Porque quando o paciente claramente deseja a informação, nós médicos temos a obrigação de falar a verdade. A gente não pode passar para o paciente uma informação que não seja verdadeira. Então, existem algumas situações em que a gente faz a pergunta: o senhor tem alguma pergunta? O senhor quer saber alguma coisa sobre isso? E o paciente simplesmente diz: não, a informação que eu tenho já está suficiente. Então, você oferece a informação que o paciente sinaliza para você que ele deseja.
Do diagnóstico também é algo muito delicado, né, para vocês profissionais médicos. Existe uma equipe multidisciplinar para se dar esse resultado de um exame específico? Sim, existe sim. É um momento difícil para o paciente, para a família, né? É um momento do diagnóstico realmente mexe com muitas emoções, mas para a equipe que trabalha com isso, né, nós somos treinados a dar esse tipo de diagnóstico, falar a verdade, mas não precisa ser cruel, nem... Hoje em dia a gente tem um tratamento que vem melhorando, muitos pacientes conseguindo excelentes resultados aí com o tratamento. Então, o momento do diagnóstico é difícil, mas ao mesmo tempo é um momento que a pessoa tem que levantar a cabeça, encarar a doença e tocar para frente, né? E da forma como se ele escolher para si. E, obviamente, a gente oferece o tratamento que a gente dispõe, o melhor tratamento que a gente pode dispor, mas o tratamento só vai ser realizado se o paciente, seus familiares concordarem com o tratamento, né? É muito importante uma equipe multiprofissional. Então, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, toda uma equipe que trabalha com oncologia está junto desse doente nesse momento para traçar várias linhas de tratamento, né? Tanto da parte física mesmo, também como da parte psicológica e espiritual. Além desse tratamento, né, com vários profissionais, multiprofissional, é muito importante o suporte da família. A família ela tem que se unir e ajudar aquele paciente. Não precisa demonstrar que ele está com uma doença muito grave ou precisa para que ele fique atento à realidade que ele está vivendo. Como é que a família deve... Então, o diagnóstico de câncer muda a realidade de uma família. Por quê? O paciente vai passar por consultas muito frequentemente, vai receber quimioterapia, vai tomar medicamentos para evitar os efeitos colaterais, vai fazer exame de sangue, vai fazer exame de imagem. Então, tem que haver um suporte familiar para que tudo isso aconteça. Se não existe um suporte familiar, nós médicos temos muita dificuldade de conduzir o tratamento. Tem a parte do paciente, a parte da família, então é bem importante esse envolvimento. E pegando aqui o gancho da equipe multidisciplinar, fazendo uma propaganda lá do Hospital das Clínicas, foi montado recentemente uma equipe de 7 especialidades para aquele paciente que foi hospitalizado. Então, cada membro da equipe, ao fazer a avaliação do paciente, vai identificar qual é a necessidade individual e a abordagem será baseada nessa informação que foi colhida. Então, existem reuniões em que a gente faz a troca dessas informações entre esses membros da equipe para tentar direcionar exatamente o suporte que aquele paciente precisa no hospital para todas as necessidades que ele tem. Então, realmente é um trabalho conjunto de várias pessoas e o envolvimento da família é indispensável nesse processo. Da mesma forma, o Hospital do Câncer também trabalha dessa forma? Com certeza, trabalha também. Lá também tem uma equipe multiprofissional que acompanha os pacientes tanto no cenário do internamento, na enfermaria, como também no próprio ambulatório, nos pacientes que vão para consultas. Vou pedir licença agora aos nossos convidados, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia, tem também a receita do dia. A Luciana Luna preparou uma receita bem especial para você que está em casa. Olá, Luciana! Oi, Valdson! Hoje eu vou ensinar um macarrão com um molho todo especial. É já, logo após o intervalo. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar o macarrão ao molho de mostarda. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Muita atenção e bom apetite! Oi, gente! Hoje no Receita do Dia eu vou mostrar como fazer um macarrão com um toque todo especial que eu tenho certeza que vai fazer sucesso na sua casa. Nós vamos aprender a fazer um macarrão com molho de mostarda. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Vamos aos ingredientes que você vai precisar? 500 gramas de macarrão parafuso, 2 colheres de sopa de azeite, 2 dentes de alho picados,
2 colheres de sopa de cebolinho picado, 4 colheres de sopa de mostarda, 400 gramas de creme de leite, sal a gosto, pimenta a gosto e 400 gramas de carne tipo patinho cortada em tirinhas. Nós vamos começar a receita de hoje cozinhando o macarrão. Então aqui numa panela eu já tenho água com um fiozinho de óleo. Eu vou colocar para ferver e assim que ferver nós vamos acrescentar o macarrão. Lembrando que a gente tem que colocar um pouquinho de sal na água. O macarrão já está pronto, agora nós vamos escorrer e reservá-lo para preparar o molho. Agora nós vamos começar a segunda etapa da nossa receita. Antes de preparar o molho, eu vou temperar aqui a carne com um pouco de sal e pimenta. Feito isso, numa panela aquecida eu vou colocar um pouco de azeite. Assim que o azeite aquecer, nós vamos colocar a carne. Assim que a carne estiver bem fritinha, eu vou reservá-la para começar a preparar o molho. Nessa mesma panela eu vou aproveitar todo o sabor aqui que ficou da carne e vou colocar mais um fio de azeite. Agora eu vou acrescentar alho e em seguida o cebolinho. Assim que eles estiverem bem molinhos, nós vamos acrescentar a mostarda. E para finalizar, o creme de leite. O molho já está pronto, agora nós vamos unir tudo. Eu vou começar acrescentando o macarrão. Nós vamos misturar ele ao molho. E agora nós vamos colocar a carne. Lembrando que esse macarrão você também pode fazer com frango, com camarão, usar filé mignon, a carne da sua preferência. Prontinho. Agora nós vamos colocar num prato para servir. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Gostamos e gostamos bastante aí de mais uma dica da Luciana Luna. Muito obrigado. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Você vai acessar apenas a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha na nossa fanpage. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. Por falar em coisa boa, vamos conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir deste momento. Olha só, 2 vagas para garçom, para você preencher uma dessas vagas. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 2 vagas para garçom. Vamos conferir mais oportunidades de trabalho. Agora tem 2 vagas para encarregado de frios.
superior completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.720. São 2 vagas para encarregado de frios. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Agora tem 3 vagas para chefe de serviço de limpeza. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 1.190. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre câncer de pâncreas. Se você que está em casa tem dúvidas, pode mandar para a gente, 3424-1977, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp, você também pode acessar e deixar a sua pergunta. A gente sempre divulga no dia anterior o tema do programa do dia seguinte, e muita gente perguntou sobre essa questão de uma segunda opinião. É muito importante ter uma segunda opinião para o diagnóstico de câncer de pâncreas? Sim ou não? Como é que vocês observam essa afirmação? Bom, a segunda opinião ela está se tornando muito comum para todos os cânceres. A gente está diante de um arsenal terapêutico muito grande e existem algumas situações em que mais de uma opção é possível. E isso também varia conforme a instituição ou a publicação que você segue. Então, às vezes, numa situação limítrofe, em que mais de uma opção é cabível, é muito comum uma família, um paciente, eles ouvirem a opinião de um especialista e irem conversar com outra pessoa para a tomada da decisão, né? O mais importante disso é o médico, seja ele da primeira ou da segunda opinião, ele ser muito claro sobre a existência das opções terapêuticas e os riscos e benefícios que cada uma delas traz. Então, o médico, ao expor isso, a conclusão é, na minha opinião, a escolha é pelo tratamento A, mas existe o tratamento B, C e D. Então, a família pode tentar ouvir um outro profissional para saber se a opção A, de fato, seria a melhor opção para aquele paciente. Como é que o senhor observa isso? E muito importante também, obviamente, confiar no médico que você escolheu para lhe tratar, né? Tipo, como o Gustavo falou, alguns casos podem ter duas opções de tratamento ou divergir alguma coisa, mas o mais importante é a questão de você saber encarar a doença de uma forma contínua, saber sequenciar melhor o seu tratamento, estabelecer quais são as prioridades naquele momento, suas metas que você vai querer atingir, né? Então, tipo, pode ser que a estratégia de um médico não seja exatamente igual à do outro, mas é importante que o paciente confie no médico que ele optou por lhe tratar, né? E que siga aquela linha de tratamento, mas como já falou, hoje em dia é muito comum a gente compartilhar uma opinião de outro colega, ou aqui em Recife, ou nos Estados Unidos, São Paulo, enfim, não é uma coisa que... E outra coisa que eu acho interessante só frisar que também é assim, a gente está diante de uma doença muito grave, que tem os tratamentos bem estabelecidos, né? E o muito importante é você procurar um médico capacitado para tratar realmente aquela doença, aquela patologia, que seja bem informado, que tenha a questão ética, porque muitas vezes existem muitas opções de tratamento milagrosas e muitas vezes fantasiosas que realmente não vão trazer aquele resultado que você pode estar vendendo para o paciente, né? Então é importante você ter essa questão ética e sincera aí também na conduta. Vocês já atenderam muitos pacientes com câncer de pâncreas aqui no nosso estado? Muitos. Não é uma patologia rara de jeito nenhum. E, infelizmente, a maioria dos casos chega com doença metastática. Só como eu falei, só 1 em 5 pacientes com diagnóstico de câncer de pâncreas é candidato à cirurgia, porque tem uma doença localizada, né? A maioria tem uma doença já disseminada. Então, infelizmente, é uma doença muito agressiva, que tem uma alta taxa de letalidade, de mortalidade
E aí a gente precisa contar com a equipe multidisciplinar para oferecer o tratamento que aquele paciente está precisando. E a cirurgia vai tirar parte ali do pâncreas, né? Porque será que a gente consegue viver sem o pâncreas? Ou é possível, não é? Como é que a gente compreende isso? Então, o pâncreas, como a gente já explicou a função dele, né? Então, se você retirar o pâncreas, você pode estar perdendo a insulina, perdendo algumas enzimas para a digestão, mas é um órgão que você pode repor através de medicamentos, insulina, e suprir a deficiência que a retirada do órgão causou. Então, apesar de ter esses efeitos pós-operatórios, muitas vezes eles são bem manejados quando está com uma equipe experiente em tratar o... Esse foi o tipo de câncer que afetou o Marcelo Rezende, né? Um apresentador conhecido a nível nacional da TV Record. Ele teve pouco tempo de vida. Foi diagnosticado mais ou menos em maio, 4 meses após, né? 3 a 4 meses após, ele veio a falecer. Não sei nem se ele chegou a fazer a cirurgia. Vocês têm informação? Ele chegou a fazer, não chegou? A gente vê a forma da agressividade da doença, porque 3, 4 meses após o diagnóstico, ele veio a óbito, né? Eu não tenho os detalhes do tratamento que ele fez, mas o câncer de pâncreas tem um comportamento muito agressivo e, em média, os pacientes vivem em torno dos 6 meses. Só que isso é uma média. Tem paciente que ultrapassa esse período e tem paciente que vem a falecer antes. Isso depende muito do momento em que ele teve o diagnóstico. Mas é um tumor bastante agressivo e a sobrevida, em média, gira em torno dos 6 meses após o diagnóstico da doença metastática. Temos aqui várias participações no nosso WhatsApp. A Cícera de Barreiros, ela diz que está acompanhando o programa. Parabéns pelo tema, está deixando todo mundo muito bem esclarecido sobre a doença. Está ligadinha aqui no programa. A Cícera de Barreiros, muito obrigado pela audiência. Tem a pergunta agora do Jaciel, ele que é de Zumbi do Pacheco. Ele diz que tem gordura no fígado e também tem gastrite. Tem alguma chance de ter câncer? Olha, gordura no fígado e gastrite não são doenças oncológicas, não é câncer, né? O fato de ter gordura no fígado, você pode predispor a uma esteatohepatite gordurosa e até ser um fator de risco para desenvolvimento de cirrose e de câncer de fígado. Mas não é todo mundo que tem gordura no fígado que vai desenvolver esse tipo de patologia. E gastrite é um termo genérico de inflamação do estômago, né? E também não vai causar câncer. Muitas vezes o que pode acontecer é você estar com um câncer gástrico e confundir com um sintoma de uma gastrite. Por isso que quando você tiver esses sintomas é importante procurar o médico para fazer uma investigação adequada. Ok, temos outra participação. Agora a pergunta da Vilma de Oliveira, ela que é de Jardim São Paulo. Ela ligou para a gente e perguntou o seguinte. Ela fala que podemos dizer que a alimentação ali rica em industrializados e em embutidos, né? Embutidos, são fatores que podem causar câncer? Sim. Isso, infelizmente, é verdade, né? Os alimentos naturais, os alimentos saudáveis, eles têm algumas substâncias que podem servir como os antioxidantes. Então, essas substâncias oxidantes, elas causam lesão no DNA. É esse tipo de lesão no DNA que leva ao desenvolvimento da mutação e o surgimento de câncer. Então, os alimentos naturais, eles servem como o escudo. Eles é que vão sofrer a ação dessa oxidação e serão eliminados do corpo. Então, quem faz uso apenas de alimentos industrializados, embutidos, são alimentos que carecem desse tipo de substância protetora. Então, se você realmente é uma pessoa que só faz uso de alimento industrializado, você vai ter um risco maior de desenvolvimento de câncer. Esses aditivos, corantes, o corpo ele interpreta como se fosse algo agressivo, né? É algo estranho que está ali sendo ingerido, está chegando ali no corpo. Por isso, essa interpretação do sistema imunológico, que é um corpo estranho, né? Algo estranho que pode gerar algumas doenças e complicações também, a grosso modo seria assim ou não? Não só o sistema imunológico, como também esses próprios conservantes, aditivos químicos, eles podem, eles mesmos agir como agressores do DNA e eles mesmos alterarem as células, né? Ok, temos aqui mais participações, muita gente interagindo, a gente agradece a participação e tem dúvidas em relação aos hábitos, né? Hábitos não saudáveis aumentam a chance da doença, a gente aprendeu que sim, já respondeu aqui.
todo mundo tem células cancerosas, sim ou não? É uma pergunta aqui do telespectador que não se identificou. Todo mundo tem? Todo mundo vai formar uma célula neoplásica ao longo da vida. Mas se o seu sistema imunológico está patente, está funcionando bem, essa célula será identificada e será eliminada pelo corpo. Então, por isso a importância de hábitos de vida saudáveis para o fortalecimento do sistema imunológico. Alguns cânceres têm ali como é que se diz? O autoexame ajuda, né, a meio que desconfiar. O de tireoide também funciona. O de mama a gente sabe que o autoexame é muito importante para ter essa desconfiança. O da tireoide em específico, também através do autoexame na tireoide, pode-se chegar à desconfiança de que pode ter um câncer ali ou não? Ou é algo mais específico, tem que se fazer um exame mais aprofundado? Você pode ter alterações na tireoide, mas não necessariamente vai ser um câncer. Pode ser nódulos benignos, bócio, alterações nem tumorais mesmo da glândula. Mas o importante é que se você sentir algum sintoma, você procurar uma avaliação de um médico, né, para ser feito um rastreio específico, né? E outra coisa que a gente vê muito hoje em dia é um excesso de exame de tireoide, por exemplo, diagnosticando muitas vezes nódulos que nunca virariam câncer e submetendo pacientes a cirurgias de tireoide, às vezes até desnecessárias. Então tem que ter cuidado também com isso. No autoexame, no caso do câncer de pâncreas, não funciona, né? O pâncreas ele fica aqui na área central do abdômen, Doutor, para a gente mostrar para quem está em casa e compreender melhor. Onde é que está aqui o pâncreas? Onde é que ele fica? Qual região? Ele fica, provavelmente, aqui no mesogastro, no meio da barriga, na parte mais posterior. Por isso que é difícil de você palpar qualquer tumoração nele, né? E por isso que as dores, muitas vezes, você vai sentir uma dor meio inespecífica nessa região do abdômen e uma dor irradiada para as costas, porque ele fica perto da inervação que sai da coluna. Então, muitas vezes o tumor pode pegar esses nervos e dar uma dor muito forte nas costas. Ok, temos outra participação, a Valéria de Paula, do Arruda. Ela mandou a seguinte pergunta: tenho uma dor de coluna crônica, tive dengue hemorrágica grave, fiz um tratamento com paracetamol, ela disse que desenvolveu hepatite medicamentosa e pancreatite também. Desde 2010 isso. Posso desenvolver câncer de pâncreas? Como a gente viu, esses processos inflamatórios crônicos são facilitadores para o desenvolvimento de câncer. Então, assim como a participante, qualquer pessoa que tenha um problema de saúde, a Valéria, uma pessoa que tem um problema de saúde tem que fazer um acompanhamento regular, porque qualquer problema novo que surja, ele vai ser investigado e diagnosticado. Então, a mensagem é: faça acompanhamento médico regular. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você sabe identificar os sintomas do câncer de pâncreas? Olha só, das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 34% disseram que sim, que sabem identificar os sintomas do câncer de pâncreas. 66% disseram que não sabem. A gente explicou, né? Trouxemos aqui várias explicações sobre o tema. Espero que na próxima oportunidade você responda que sim. Estamos agora na reta final do programa. O momento de agradecer aqui a participação dos convidados. Dr. Gustavo Godoy, oncologista clínico, muito obrigado por sua participação. Agora o espaço está aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer ao convite. Como eu falei anteriormente, é muito importante estar se falando sobre o tema num programa como esse, para a gente estar sensibilizando a população para a busca de acompanhamento médico e reforçar a questão de hábitos de vida saudáveis. Isso é o que faz a diferença, e fazer o acompanhamento médico regular, porque aparecendo um problema, ele é diagnosticado cedo e aumenta a sua chance de cura. Então essa era a mensagem que eu queria deixar para a população. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Gustavo. Também queria agradecer doutor Rafael Caires, ele que é oncologista clínico. Doutor, muito obrigado pela participação. O último recado, considerações finais, fique à vontade. Queria agradecer também o convite e parabenizar a iniciativa do programa em tratar desses temas que hoje em dia vem surgindo aí na mídia e esclarecer a população, tirar as dúvidas, quebrar alguns estigmas e reforçar a importância que o Gustavo já falou dos hábitos saudáveis
e de qualquer sintoma procurar logo uma avaliação médica para que você possa ser conduzido da melhor forma possível. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!